Sejam bem-vindos ao canal Leis do Universo, seu ponto de partida para conhecimentos, que levarão você a ter uma vida mais abundante, próspera e cheia de sucesso em todas as áreas. Dando continuidade ao estudo da obra de Napoleão Hill, você pode realizar seus próprios milagres. Hoje falaremos sobre o poder ilimitado da mente. A mente é a cidadela da alma, é onde situa-se o elo entre o processo de pensamento consciente do homem e a inteligência infinita. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. O poder ilimitado da mente. Por ordem de importância, é a mente do homem que leva a todos os outros milagres da vida, pois a mente é o instrumento com que o indivíduo relaciona-se com todas as coisas e circunstâncias que afetam ou influenciam sua vida. Sem dúvida, a mente humana é o produto mais misterioso da natureza e o que mais inspira assombro, ao mesmo tempo é a menos compreendida e mais frequentemente abusada das imensas dádivas do Criador para o homem. A mente é a cidadela da alma, é onde situa-se o elo entre o processo de pensamento consciente do homem e a inteligência infinita. É o quadro de distribuição, por assim dizer, por onde o homem pode sintonizar e se comunicar diretamente com o grande reservatório universal da inteligência infinita e de lá extrair as respostas para todos os seus problemas e o caminho para realizar todas as suas esperanças, sonhos e aspirações. E, o mais importante de tudo, a mente é a única coisa sobre a qual o Criador deu ao homem o total direito de controle, uma prerrogativa que nem mesmo o Criador deixou de lado, reverteu ou usurpou de algum modo, o que sugere fortemente que a mente foi projetada para uso exclusivo do homem, que é a dádiva mais importante do Criador e o meio para o homem poder controlar a maior parte de seu destino neste mundo. Todos os sucessos do homem e todos os seus fracassos e frustrações são resultado direto da maneira como ele usa a mente ou negligência a seu uso. As operações funcionais da mente dividem-se em 9 departamentos, parecido com uma empresa bem organizada. Alguns desses departamentos funcionam automaticamente, sem direção do indivíduo, enquanto outros estão sob seu controle o tempo todo. Eis aqui a lista de todos os departamentos da mente. 1. A faculdade da vontade. A vontade é a chefona de todos os outros departamentos da mente. É o ponto de partida onde o indivíduo começa a exercer a grande prerrogativa do controle exclusivo sobre seus pensamentos. A faculdade da vontade é o sim e o não do conjunto da mente. Executa as ordens do indivíduo a despeito de sua natureza ou do efeito que possam ter sobre ele. O poder da vontade permanece forte na exata proporção do uso. Uma vontade ociosa, assim como um braço ocioso, se tornará mole e fraca. 2. A faculdade do raciocínio. A faculdade do raciocínio é a juíza presidente da mente. Quando tem ordem ou permissão para fazê-lo, emite julgamento sobre todas as ideias, metas, desejos, propósitos e circunstâncias que o indivíduo leva à sua atenção, mas suas decisões podem ser deixadas de lado pela grande chefona, a vontade, ou neutralizadas pela influência das emoções se a vontade não se afirmar. Uma das principais fraquezas de todo suposto pensamento é a tendência dos indivíduos de permitir que a vontade seja posta de lado pelas emoções. Esse erro pode ser e muitas vezes é trágico, pois as emoções não têm relação com a lógica ou o raciocínio, portanto, toda ação nascida das emoções deve receber cuidadosa atenção da vontade. 3. A faculdade das emoções. Cá está o ponto de partida de uma grande parte de todas as ações da mente. As pessoas tomam decisões que se harmonizam com seus sentimentos e se envolvem em atividades que não foram antevistas pelas faculdades do raciocínio e da vontade. Tais decisões costumam ser mais insensatas do que sensatas. O uso imprudente mais comum das emoções, sem a devida atenção das faculdades do raciocínio e da vontade, origina-se da emoção do amor.
A emoção do amor compartilha uma qualidade espiritual da mais elevada ordem, mas pode ser e com frequência é a mais perigosa de todas as emoções porque as pessoas em geral não a submetem à influência modificadora do raciocínio e da vontade. Pensadores precisos pessoas que usam todos os setores de sua mente no processo do pensamento nunca permitem a emoção do amor expressar-se até suas ações terem sido cuidadosamente vistoriadas pelo raciocínio e pela vontade. Além disso, o pensador preciso submete todos os seus desejos, planos e objetivos mais íntimos ao raciocínio e à vontade para certificar-se de que sua ânsia e entusiasmo não solapem sua sabedoria, e sua emoção do amor está sempre sob suspeita, para que não saia de seu controle. 4. A faculdade da imaginação. Essa faculdade é a arquiteta da alma do homem, com a qual ele pode moldar seu destino neste mundo a seu gosto e trocar ou modificar os padrões sempre que lhe apetecer. Com a ajuda da imaginação, o homem pode penetrar os espaços intergalácticos da infinitude à velocidade da luz, conquistar o céu acima e os mares abaixo dele e criar milhões de ideias e conceitos em seu benefício pela mera combinação de velhas ideias e conceitos em novas formas. Graças à imaginação, o homem pode combinar fantasia com realismo e moldá-los em impérios vivos de atividades que mudam todo o curso da civilização. Nada é impossível de ser realizado pela imaginação guiada pelas faculdades do raciocínio e da vontade, mas imaginação desenfreada pode causar destruição na vida do indivíduo, e dizem que, quando a emoção do amor e a imaginação juntam-se e saem para farrear desacompanhadas, o indivíduo pode nunca mais recuperar-se do estrago que causam. A imaginação é o local de origem da enfermidade física conhecida como hipocondria, que se mostrou um grande problema para os médicos. Pode ser também o local de origem da cura da hipocondria, e muitas autoridades abalizadas afirmam que a imaginação exerce influência tão poderosa sobre o corpo físico que pode ativar seu mecanismo de resistência e fazer com que elimine muitos tipos de enfermidades físicas reais. A imaginação é uma grande instituição cujas potencialidades são praticamente ilimitadas, mas é uma instituição muito ardilosa, que exige supervisão constante das faculdades do raciocínio e da vontade. Pode ser útil você ler a frase anterior muitas vezes, até ficar impressionado pela potência da sugestão contida. 5. A faculdade da consciência. Temos aqui o departamento da mente que concede orientação moral ao indivíduo. Se permitida funcionar sem interferência, a consciência processa cuidadosamente todas as metas e propósitos do indivíduo e o adverte quando não se harmonizam com as leis morais da natureza. A advertência cessa e a consciência eventualmente para de atuar por completo se o indivíduo negligencia ou fracassa em prestar atenção às advertências. O indivíduo que tem pleno apoio da consciência em todos os seus desejos, metas e propósitos possui acesso direto à fé necessária para capacitá-lo a realizar aquilo em que coloca seu coração e mente. 6. Os 5 sentidos físicos. Os 5 sentidos visão, audição, paladar, olfato e tato são os braços físicos do cérebro, com os quais ele contata o mundo exterior e adquire informação. Os sentidos nem sempre são confiáveis, requerem, portanto, supervisão constante das faculdades do raciocínio e da vontade. Sob qualquer tipo de atividade altamente emocional, os sentidos com frequência ficam confusos e altamente inconfiáveis, como no caso de medo súbito ou raiva intensa. Não se deve permitir que nenhuma decisão tomada sob influência de medo ou raiva seja adotada até ser minuciosamente verificada pelo raciocínio e pela razão. 7. A faculdade da memória. Aqui está o arquivo do cérebro, onde são armazenados todos os impulsos, todas as experiências conscientes e todas as sensações que chegam ao cérebro pelos 5 sentidos físicos. A memória também é muito inconfiável, como a maioria das pessoas pode atestar. Necessita, portanto, da supervisão e disciplina da vontade e do raciocínio.
A principal causa para a inconfiabilidade da memória é que o arquivista, o indivíduo que supervisiona a ação da memória, é descuidado, não tendo um sistema definido de trabalho. Pode-se tornar a memória razoavelmente confiável com a ajuda de um curso prático de treinamento da memória, tal como o sistema ROT. A confiabilidade da memória é totalmente uma questão de disciplina, supervisão e educação do arquivista responsável pelo funcionamento dessa importante faculdade mental. 8. O sexto sentido. Essa é a estação transmissora e receptora da mente, por onde se envia e recebe automaticamente vibrações de pensamento e talvez outras vibrações ainda mais altas que emanam de planos de inteligência além de nosso mundo. Esse é o meio de comunicação entre o indivíduo e os guias invisíveis que se acredita estarem disponíveis para servi-lo. O sexto sentido é o meio pelo qual uma mente devidamente qualificada pode comunicar-se com outras mentes a qualquer distância por telepatia. O princípio da telepatia foi reconhecido por autoridades abalizadas como uma realidade viável e os meios pelos quais pode ser colocada a funcionar foram descritos em detalhes em muitos livros, inclusive alguns dos meus. 9. A seção subconsciente da mente. Esse é o quadro de distribuição por onde a seção consciente da mente pode comunicar-se diretamente com a inteligência infinita. O subconsciente atua sobre qualquer ideia, plano ou propósito que chegue a ele e não tenta distinguir entre influências positivas e negativas, certas ou erradas. Mas reage mais rápida e eficientemente às influências dotadas de alta carga de emoções, tais como medo, raiva, crença e fé. A seção subconsciente é dócil às influências da seção consciente da mente, que muitas vezes teimosamente fecha as portas ao subconsciente por meio de medos, limitações e crenças falsas. A fim de driblar essas barricadas montadas pela mente consciente e dar orientações ao subconsciente para a cura de enfermidades físicas, doutores em terapia sugestiva muitas vezes esperam até o indivíduo estar adormecido, às vezes por meio de hipnotismo, e então comunicam-se diretamente com o subconsciente. As referências aos departamentos da mente neste livro são necessariamente breves e não pretendem fazer uma análise exaustiva do assunto, mas apenas dar uma panorâmica dos mecanismos de operação da mente humana, junto com uma breve descrição da medida em que tais departamentos estão sob o controle do indivíduo. Deve-se enfatizar que todo pensamento, seja positivo ou negativo, tende a revestir-se de seu equivalente físico e trata de fazer isso inspirando o indivíduo com ideias, planos e propósitos para alcançar os fins desejados por meios naturais e lógicos. Depois que um pensamento sobre um assunto torna-se hábito pela repetição, é assimilado e automaticamente colocado em ação pelo subconsciente. Pode não ser verdade que pensamentos são coisas, mas é verdade que os pensamentos criam coisas, e as coisas assim criadas são impressionantemente semelhantes à natureza dos pensamentos a partir dos quais são moldadas. Muita gente competente para avaliar com precisão acredita que cada pensamento emitido inicia uma vibração sem fim, com a qual aquele que o libera terá que lidar mais adiante, que o homem nada mais é do que o reflexo físico do pensamento acionado pela inteligência infinita. Muitos também acreditam que a energia com que as pessoas pensam nada mais é do que uma porção projetada da inteligência infinita, que o indivíduo toma para si da fonte universal pelo equipamento do cérebro. Chegamos agora ao ponto em que devemos começar a explicar os meios pelos quais a mente pode ser condicionada para tratamento dentário, cirurgias extensas ou qualquer outra experiência desagradável que se tenha que encarar. O condicionamento da mente deve ser feito inteiramente pelo subconsciente. Portanto, vamos dar mais uma olhada nos meios pelos quais pode-se chegar ao subconsciente e direcioná-lo à vontade para qualquer finalidade. Você não pode controlar inteiramente seu subconsciente, mas pode influenciá-lo voluntariamente a agir em qualquer desejo, plano ou propósito que deseje traduzir em forma concreta. O subconsciente nunca permanece ocioso.
Se você negligencia mantê-lo ocupado com desejos de sua escolha, ele se alimentará dos pensamentos inspirados pelo ambiente, especialmente aqueles associados a coisas que você não quer, teme ou de que não gosta. Quer reconheça ou não, no cotidiano você vive em meio a todo tipo de impulsos de pensamento que chegam a seu subconsciente sem o seu conhecimento. Alguns desses impulsos são negativos, alguns são positivos. Você agora está prestes a aprender como cortar o fluxo de influências negativas que chegam a você e o influenciam e os meios pelos quais essas influências negativas, incluindo todos os medos, podem ser suplantadas por desejos, planos e propósitos de sua escolha, incluindo em especial os meios de dominar a dor física. Quando dominar a técnica que está prestes a receber e aprender a aplicá-la, você possuirá a chave que destranca a porta do seu subconsciente e controlará essa porta tão completamente que pensamentos ou influências indesejáveis não poderão passar por ela. Antes de descrevermos os métodos de abordagem do subconsciente, você deve reconhecer que existem duas portas para o subconsciente. Uma porta abre-se para o mundo físico onde você vive, e o mundo só pode entrar por ela. A outra porta abre-se para dentro e conecta-se diretamente ao grande reservatório universal da inteligência infinita. É por essas duas portas que a prece atua. É por essas duas portas que as esperanças, desejos e planos podem ser cumpridos mediante a definição de objetivo e o desejo ardente de realização. É por essas duas portas que todos os medos, dúvidas e desencorajamentos são traduzidos nas misérias da vida, caso seja permitido à mente subconsciente deter-se nessas condições indesejáveis. Cada pensamento que se envia para o subconsciente, cada pensamento que chega ao subconsciente pela negligência em processar e rejeitar pensamentos negativos inspirados pelo ambiente é automaticamente aceito pelo subconsciente e ativado. Uma das maiores incoerências da humanidade é que a maioria das pessoas passa a vida com a mente amplamente devotada a pensar em todas as coisas e circunstâncias que elas não querem: pobreza, fracasso, má saúde, infelicidade e dor física, e elas indagam por que são amaldiçoadas com todas essas condições indesejáveis. A mente atrai o exato equivalente material daquilo que se pensa com mais frequência. Junto com essa afirmação, lembre que o Criador proveu toda pessoa normal com o direito e o poder completo e imutável de controlar e dirigir seu poder mental para quaisquer finalidades escolhidas, e você não terá dificuldade em reconhecer que todas as circunstâncias indesejáveis com que uma pessoa depara são resultado da negligência em tomar posse da mente e guiá-la para os fins desejados. Você que chegou até aqui, e quer continuar nessa jornada de conhecimentos e estudos, acesse o link para um e-book gratuito, ou curso, no primeiro comentário fixado. Aqui no canal sempre estimulamos o ato de buscar a evolução e o despertar conscientes. Acreditamos fielmente que o melhor caminho é a busca por conhecimentos que todo ser humano deveria aprender desde criança, verdades antes nunca contadas e que, se entendidas e aplicadas, o levarão a unir suas mentes às ações para terem uma vida abundante e próspera. Por conta disto, sempre deixamos no primeiro comentário fixado um e-book ou curso totalmente gratuito sobre assuntos relacionados ao conteúdo do canal, que tem mudado a vida de milhares de pessoas nos últimos anos. Uma ótima oportunidade para quem deseja despertar, evoluir, melhorar e ter prosperidade, saindo do caminhar das massas e alcançando uma vida plena e abundante. Clique no link do primeiro comentário e garanta já o seu. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Vamos ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.